Você acredita que decide o que fazer com seu dinheiro. Que quando trabalha, economiza ou gasta, está no controle. Mas existe um sistema silencioso, invisível, que define os limites antes mesmo de você fazer qualquer escolha. Um sistema que não aparece em telas, não pede sua permissão, e ainda assim molda tudo. Esse sistema não nasceu ontem. Ele começou séculos atrás, quando governos descobriram que podiam gastar dinheiro que ainda não existia. Em troca de promessas futuras, surgiram os primeiros títulos, os primeiros acordos, e com eles, uma nova forma de poder. Não mais baseada em ouro ou terras, mas em confiança. Com o tempo, esse mecanismo se expandiu. Bancos centrais surgiram. Regras globais foram criadas. Estruturas como os Acordos de Basileia passaram a definir quanto risco o sistema inteiro pode assumir. E sem perceber, o mundo começou a operar dentro dessas linhas invisíveis. Hoje, quando você pede um empréstimo, usa um cartão ou investe seu dinheiro, você não está apenas tomando decisões pessoais. Você está interagindo com uma rede global que já determinou o quanto de crédito existe, quem pode acessá-lo e a que custo. Pense nisso, a taxa de juros que você paga não nasce do nada. Ela é influenciada por decisões tomadas em salas fechadas, por instituições como o Federal Reserve ou o Banco Central Europeu. Lugares onde você nunca esteve, mas que impactam diretamente sua vida. E vai além. Cada real que você possui carrega uma origem silenciosa. Ele existe porque alguém, em algum lugar, tomou dívida. No fundo, o dinheiro moderno não é apenas valor. É promessa. Uma promessa que circula, se multiplica e sustenta todo o sistema. Isso cria um ciclo curioso. Você trabalha para ganhar dinheiro. O sistema precisa que você consuma. Bancos precisam que você tome crédito. E governos dependem que tudo continue girando. É um fluxo contínuo, quase automático, como um motor que nunca pode parar. Porque quando esse sistema desacelera, o impacto não é abstrato. Crises acontecem. Mercados caem. Países entram em colapso. E de repente, aquilo que parecia invisível, se torna impossível de ignorar. O mais intrigante é que você não está fora disso. Você é parte do sistema. Ao mesmo tempo em que depende dele, também o sustenta. Cada escolha sua alimenta essa engrenagem silenciosa. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável. Você não precisa ver o sistema para ser controlado por ele. Basta viver dentro dele. Se isso te fez enxergar o dinheiro de outra forma, então você já começou a perceber o que antes era invisível. Mas perceber não é o fim. É o começo. Porque quando você começa a enxergar as engrenagens, uma pergunta inevitável surge: se o sistema foi construído, por quem foi construído? E mais importante, a favor de quem ele funciona? A resposta não é simples. E talvez seja justamente aí que mora o desconforto. Porque o sistema financeiro global não foi desenhado por vilões em salas escuras. Ele foi construído por pessoas reais, tomando decisões reais, em momentos de crise, de guerra, de colapso. Decisões que pareciam necessárias naquele instante, e que foram se solidificando até virarem a realidade que você vive hoje. Pense em 1944. O mundo saía destruído de uma guerra. Economias em ruínas. Países sem reservas. Foi nesse cenário que representantes de 44 nações se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos, e decidiram como o dinheiro global iria funcionar. Ali, em poucas semanas, as regras que moldariam décadas foram escritas. E você não estava na sala. Ninguém te perguntou. Mas você vive sob essas regras até hoje. Foi nesse encontro que o dólar se tornou a moeda de reserva mundial. Não porque era mais justa. Não porque foi votada. Mas porque os Estados Unidos tinham o maior estoque de ouro do mundo naquele momento, e poder econômico e militar para sustentar a escolha. Uma decisão de conveniência que se tornou estrutura permanente. Isso significa que quando o Federal Reserve decide aumentar ou reduzir os juros americanos, o impacto não fica contido dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Ele viaja. Atravessa oceanos.
Chega ao Brasil, à Argentina, à Turquia, à Nigéria. Países que não participaram da decisão sentem o peso dela em suas moedas, em suas dívidas, na inflação do mercado interno. O mundo inteiro respira no ritmo de uma única instituição. E você sente isso, mesmo que não perceba de forma direta. Quando o preço do combustível sobe. Quando a parcela do financiamento aumenta. Quando o seu salário compra menos no fim do mês do que comprava há um ano. Esses não são eventos aleatórios. São ondas de um sistema que se move em camadas profundas, e cuja superfície você toca toda vez que abre a carteira. Mas o dólar é só uma peça. Por baixo dele, existe algo ainda mais fundamental: a lógica da dívida. Hoje, praticamente todo o dinheiro que circula no mundo nasceu de uma dívida. Quando um banco empresta dinheiro para alguém, ele não retira esse valor de um cofre cheio. Ele o cria. Digita um número em um sistema. E aquele valor passa a existir, respaldado não por ouro ou prata, mas pela expectativa de que será pago no futuro. É um processo chamado de criação de crédito. E ele alimenta o crescimento econômico, financia empresas, viabiliza casas, custeia educação. Mas também tem um lado sombrio: ele depende de crescimento contínuo para funcionar. Se a economia para de crescer, as dívidas ficam mais difíceis de pagar. E quando dívidas grandes demais entram em colapso, o sistema inteiro treme. Você viu isso em 2008. Hipotecas vendidas a quem não podia pagar. Riscos empacotados em produtos financeiros complexos, tão complicados que nem os próprios bancos entendiam completamente o que estavam vendendo. Quando a bolha estourou, não foram os arquitetos do sistema que pagaram primeiro. Foram as pessoas comuns. Trabalhadores que perderam empregos. Famílias que perderam casas. Países que passaram anos reconstruindo o que foi destruído em meses. E o sistema? Foi resgatado. Com dinheiro público. Com endividamento de governos. Com medidas de emergência que empurraram as consequências para o futuro. Um futuro que, em partes, já chegou. E em partes, ainda está por vir. Isso levanta uma questão que poucos fazem em voz alta: quem paga a conta quando o sistema falha? A história mostra uma resposta consistente. Não são os que criaram o risco. São os que vivem dentro do sistema sem poder sair dele. Você. Eu. A maioria das pessoas. Mas não se trata de desespero. Trata-se de clareza. Porque entender como o sistema funciona é a única forma de navegar dentro dele com alguma consciência. E navegar com consciência muda tudo. Tome o exemplo da inflação. A maioria das pessoas entende inflação como preços subindo. Mas o que está realmente acontecendo é que o poder de compra do dinheiro que você possui está sendo corroído. Cada real guardado embaixo do colchão, em uma conta sem rendimento, em um ativo que não cresce, perde valor silenciosamente. A inflação não rouba de você com violência. Ela rouba com paciência. E os bancos centrais usam justamente a inflação como ferramenta. Uma inflação controlada é considerada saudável pelo sistema, porque incentiva o consumo. Se você sabe que o dinheiro vai valer menos amanhã, gasta hoje. E quando você gasta, o sistema gira. Empresas faturam. Empregos são gerados. Impostos são arrecadados. O ciclo se sustenta. O problema é quando esse equilíbrio se rompe. Quando a inflação sai do controle e corrói economias inteiras. Quando os juros precisam subir tanto para conter os preços que o crédito some, as empresas param de investir e o desemprego cresce. É uma faca de dois gumes manejada por instituições que, por mais técnicas que sejam, também erram. Também apostam. Também são humanas. E enquanto tudo isso acontece em escala macro, você está tentando pagar suas contas, guardar algum dinheiro, construir algo que dure. Você está jogando um jogo cujas regras foram escritas antes de você nascer, em idiomas que a maioria nunca aprendeu a ler. Mas há algo que ninguém pode te tirar: a capacidade de aprender essas regras. De entender que investir não é opcional para quem quer preservar o que construiu. Que guardar dinheiro parado não é segurança, é erosão lenta.
que crédito pode ser ferramenta ou armadilha, dependendo de quem o usa e como. Há também algo maior acontecendo agora, neste exato momento histórico. O sistema que foi construído em Bretton Woods, que sobreviveu ao fim do padrão ouro nos anos 70, que atravessou crises e bolhas, está sendo desafiado de formas que não existiam antes. Criptomoedas propõem uma alternativa descentralizada. Países como China e Rússia buscam reduzir sua dependência do dólar. Moedas digitais de bancos centrais estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. Ninguém sabe exatamente como esse movimento vai terminar. Se o dólar vai manter sua hegemonia por mais décadas. Se uma nova ordem monetária vai emergir. Se a tecnologia vai redistribuir o poder financeiro ou simplesmente criar novas formas de concentração. Mas o fato de que o debate existe, de que alternativas estão sendo testadas, significa que o sistema não é imutável. Ele foi construído. E pode ser reconstruído. O que isso tem a ver com você? Tudo. Porque mudanças sistêmicas criam janelas. Janelas de oportunidade para quem entende o que está acontecendo. E janelas de risco para quem continua achando que o sistema é neutro, permanente e justo por natureza. O dinheiro que você ganha não é apenas recompensa pelo seu trabalho. É um símbolo de confiança coletiva. Uma abstração que funciona porque todos concordam, de forma tácita, que ela funciona. Quando essa confiança se abala, tudo que parecia sólido se torna frágil. E isso é tanto uma advertência quanto um convite. Um convite para parar de ser passivo dentro do sistema. Para entender onde seu dinheiro está, como ele se move, o que o protege e o que o corrói. Para fazer perguntas que a maioria evita porque parecem complicadas demais ou porque o conforto da ignorância é, no curto prazo, mais fácil de suportar. Porque no final, o sistema não é seu inimigo. Mas também não é seu aliado automático. Ele é uma estrutura. E estruturas servem melhor a quem as entende. Você começou esse vídeo achando que controlava seu dinheiro. Talvez agora enxergue que o controle é parcial, condicionado, moldado por forças que operam em silêncio. Mas enxergar isso não é fraqueza. É o primeiro passo real em direção a algo que poucos alcançam, uma relação consciente com o dinheiro, com o sistema, e com as escolhas que ainda são suas. O sistema é invisível para quem não procura. Mas para quem decide olhar, ele está em todo lugar. E agora, você já sabe onde procurar.